gente, mais uma vez aqui na rede, sempre trazendo alguém bacana para falar de algum tema interessante. Antes de eu apresentar aqui o Marco Kremer, eu vou falar para você aí deixar seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho. Você pode depois compartilhar e deixar aqui algum comentário. Essa parte, Marco, é a parte que eu acho mais chatinha de fazer, mas a gente precisa, eu fico torcendo para a cada like a gente, uau, mais um, se inscreveu no canal, olha que bacana, é legal. Sabe sobre o que nós vamos falar hoje aqui? Eleições 2020. Calma, não dá stop, não pare, porque assim, é importante a gente falar sobre isso. Estamos aí no último mês de dezembro. Felizmente, Marco veio aqui na minha rede para ajudar a entender o que vai acontecer no ano que vem, né, Marco? Gratidão aí, tá? Obrigado, Sheila. É um prazer fazer essa entrevista. Como eu comentava, foi só um elogio, né? Mas foi da hora. Eu acompanhei um pouquinho o canal e eu achei muito legal, realmente vale a pena acompanhar, vale a pena curtir, vale a pena acionar as notificações, o sininho. Gratidão. E realmente, não desliga, a gente não vai falar sobre um candidato específico ou sobre um partido específico, né? A gente vai falar, na realidade, das regrinhas eleitorais, que algumas são importantes para o cidadão, porque a Justiça Eleitoral colocou algumas penalidades, digamos assim, para o cidadão. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente nesse momento de redes sociais. Então é mais ou menos isso que a gente vai falar. Marco Kremer é advogado. Você tem alguma área assim, atua mais em alguma área específica? Como é? A minha atuação na advocacia, eu costumo dizer que eu não faço previdenciário e não faço trabalhista, né? Que a gente elimina dois grandes problemas, assim, que são muito diferentes, são duas áreas muito diferentes na advocacia. Então a minha área é a área civil e alguma coisa de criminal, mas muito específica e às vezes não aquela criminal que todo mundo está acostumado a ver, né? Mas o meu foco é a parte civil, né? E eu advogo para a Associação de Servidores do Município, então eu lido muito com questões contra o município, contra o Estado, enfim. Então, nossa! Uau! São as ações mais demoradas, digamos assim. Nossa, né? Que loucura! E eu, gente, vocês não podem imaginar, mas a minha segunda opção quando eu fiz vestibular era para direito. Eu acho que não teria a menor chance, cara, porque hoje em dia tem a ver comigo outras áreas, mas assim, direito, quando se é muito novo, é muito complicado escolher. Eu acho. Muito difícil. Muito difícil. Mas até hoje eu não conheço um advogado que seja só apaixonado pela sua própria área. Eu acho que ele sempre gosta de outras áreas. Né? Então vamos falar agora de eleições 2020. Ele fez algumas anotações aí para a gente poder ver que tempo a gente vai ter para falar, mas a gente vai tentar passar um conteúdo bacana aí. Claro. Não só para o cidadão que tem esse dever ou tem esse privilégio de votar, né? Embora esteja todo mundo muito estressado com política, mas a nossa parte, cada um tem que fazer a sua. Eu acho que é por aí, né? E também eu acho que em relação aos pré-candidatos, muita gente nova tentando aí pela primeira vez, pelo que eu tô sabendo. Nova Friburgo, lógico que tô falando daqui, mas acredito que é o cenário do Brasil inteiro, né? Todo mundo querendo mudar aí a Câmara da sua cidade, que não tá legal e tal. Prefeito. Aí eu já vou começar te falando uma coisinha. Aí eu fui ler, né, várias vezes aqui o que ele me mandou para ficar ligada. A gente fala assim, né, os cargos em disputa é de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Mas é estranho quando a gente lê isso, porque a gente não escolhe o vice-prefeito. Não. E assim, na internet, né, o TSE, enfim, todo mundo coloca isso. Coloca, assim como na Constituição tem município, estado, união e território, e a gente sempre esquece dos territórios brasileiros, né? Mas é a mesma questão, quando a gente elege o presidente, a gente elege também o vice-presidente. É importante na hora de pensar. É indireto, então a gente tem que analisar sim quem é o vice-prefeito, quem é o vice-presidente e quem é o vice-governador, né? É importante, né? Porque
é fato que ele vai substituir em algum momento o presidente ou o prefeito quando ele estiver numa viagem ou quando ele tirar um período de férias. É normal haver essa substituição. E pode encarar alguma situação crítica que ele Sim, vai que ter ele de fato assuma. Então Claro, não pode ser só um figurante papagaio de pirata, gente. Não, Se pelo liga, amor de Deus. por que não, né? Então, 4 de outubro de 2020. Claro, eu coloquei assim. Logo no começo. A gente tem que falar. Tem algumas pessoas que confundem com as datas, né? Então, o primeiro turno é 4 de outubro, o segundo turno dia 25. O que acontece é que Friburgo a gente não tem o segundo turno, né? Então não nos importa muito. Mas quem estiver assistindo aí de outra cidade, se liga nisso. Mas 4 de outubro, primeiro dia, ao primeiro turno, data da votação. Eu não vi que dia da semana vai cair, mas de qualquer maneira domingo, fica ligado. sempre. É um domingo? Domingo sempre. Então que ótimo. Porque domingo olha, sempre. eu fiquei assim, acho fazendo confusão com o que era 15 de novembro. E olha só, porque eu sou do antigo, né, gente? Muito antigo. Abafa, Marco, abafa. Então, beleza. Então a gente estava falando aí do 4 de outubro, pra gente não vacilar, quem tiver que se programar. Falando em 4 de outubro não se vacilar, em Nova Friburgo não é exigida biometria. Não. Mas, assim, cidades, se eu tenho um título, se eu sou de Macaé e tô morando aqui, aí acho que Macaé, por exemplo, e aí eu vou deixar alguns links aqui embaixo, já acabou o prazo da biometria. E aí também, se quiser votar agora, não tem como? Como é que é isso? Você sabe? A gente, me surgiu uma dúvida. Não, essas questões da biometria ainda são um pouco confusas. Porque ano passado, por exemplo, Na eleição passada. Que de fato foi no ano passado. Mas na última eleição nós não tínhamos a biometria, aqui em Nova Friburgo, por exemplo, mas eu votei com a biometria. Porque o TRE usou o banco de dados digitais do Detran. Do Detran, isso. Então, a gente ainda não sabe se realmente vai ser proibido o eleitor de votar caso a biometria não esteja registrada. Então a gente ainda está nesse aguardo para saber se vai utilizar algum banco de dados. Mas de qualquer maneira, aqui em Friburgo, grande parte dos eleitores estão registrados. Agora, de qualquer maneira, se na sua cidade de origem ou tal, onde seu título, a última cidade do seu título, se já passou o prazo, eu li alguma coisa na internet, parece que se já passou o prazo da biometria, ele não vai poder votar. Ele ficou de fora. Né? Que loucura! Por mais que isso tenha sido divulgado, eu acho que ainda rolou uma confusão de um ruído na comunicação. Rolou. Sabe? Mas vamos ver o que vai dar, gente. Comunicação a gente sabe bem, né, Sheila? Não é o forte do governo, né? Seja ele qual for. A comunicação entre seres humanos mesmo, cada vez está mais difícil, né, Marco? Muito difícil. Então, vamos seguir aqui pra gente não se perder. Escolhido os itens que eu já falei, né, dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, sendo que essa história de vice-prefeito, eu questiono, acredito que muita gente aí também, mas então a gente tem que ficar ligados e quando escolher, pensar na dobradinha, né, Marco? Sempre. E aí, qual é o próximo aí pra gente falar? Algumas questões assim importantes com relação à eleição é que antigamente a gente tinha um período de propaganda eleitoral muito maior. É verdade. Então, assim, chegava a ser chato, né? A gente estava, de repente, assistindo o jornal, ou a novela, ou o filme, e aí parava para, enfim, aquele período enorme antes das eleições. Nessa eleição, né, assim como anterior, 35 dias antes do dia 4 de outubro, rádios e TVs. começa, de fato, a propaganda eleitoral. Gratuita. 6 meses antes da eleição, Quando se é o começa, prazo, né? Que é o prazo para os partidos, não é isso? Isso. De agosto em diante, do dia 15 de agosto em diante, é que você, de fato, os candidatos podem... Pode falar que é candidato. Que são candidatos, de fato. Por enquanto é pré-candidato. Por enquanto eles podem se dizer pré-candidatos. O que eu não vejo problema, porque não há ainda uma definição. É uma questão, assim, de você buscar parceiros, de você buscar apoio, de você começar a costura eleitoral. Por exemplo, tipo, de janeiro até... Não, o de hoje, por exemplo, a gente assim. já tem diversos pré-candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, mas alguns até nem partido têm. Então, assim, é possível digamos assim, essa exaltação
própria ou outros dizerem que ele seria um bom candidato, para mais à frente se fazer os arranjos políticos, que de fato só começam dia 15 de 15 de agosto em diante. Só que tem um detalhe. A divulgação gratuita da publicidade dos candidatos são só 35 dias antes da eleição. Se nós pararmos para pensar, 35 dias é um prazo muito curto. Para fixar o número do candidato, muito curto, né? Para fixar o número, para olhar as propostas, para fazer debate. Então serão 35 dias extremamente corridos para os candidatos, sejam eles vereadores ou não. Vai ser um período muito, muito corrido. E por isso é importante já começar a preparação de agora, já ter o partido organizado, saber que o partido tem condições de participar nas eleições. Né? A gente tem aí a formação de alguns partidos que não estão definidos ainda pelo TSE, né? Enfim. E como que se vai dar isso? Será que esses partidos realmente vão poder disputar as eleições? Então os candidatos até ficam receosos, os pré-candidatos ficam receosos, e aí eles de repente acabam escolhendo uma outra sigla. Mas o período de fato, eleição é um período... É agosto. É agosto, a partir de agosto, e é um período muito curto. Se a gente for parar para pensar, é um período muito curto. Aí enquanto isso, porque tem aqui em algum momento, não aqui na sequência, mas aí tem algum momento que aqui está escrito falando sobre blogs, principalmente as redes sociais, né? Que foi aí o boom aí do presidente do Brasil e tal. Os disparos de WhatsApp. Você consegue falar um pouquinho sobre isso, como é que vai funcionar? Porque agora, quem já é, vamos supor, fulano já é vereador, lógico, ele está trabalhando, vai continuar e tudo mais. Mas para quem é novo, como é que fica essa história, assim? Você já pode ir colocando que você é pré-candidato, e aí só no dia 15 que você lança a sua candidatura com seu número, CNPJ e tudo mais? É isso? Só para eu saber se eu entendi. É exatamente isso, é exatamente isso. O que o pré-candidato pode fazer, né, aquela pessoa que está interessada, ele pode realmente fazer um site, ele pode fazer um perfil de Facebook, de Instagram, enfim, um perfil de YouTube, e ele fazer as apresentações de quem ele é, né? Ele se exaltar, ele participar de entrevistas, enfim, ele pode de fato começar a aparecer. Alguns, assim, até mais antigamente, digamos assim, era comum você já saber quem eram os candidatos. Porque são pessoas... Era natural você ver que a pessoa realmente vem se preparando ao longo de anos, né? Então, assim, não há nenhum impedimento do candidato fazer, ou pré-candidato, fazer um perfil de agora para começar a dizer que quer participar do pleito. Mas parece que na hora que ele for candidato mesmo, ele tem que mudar as coisas dele, não pode falar aquilo. Aí tem um monte de restrição. Menino! Tem um monte de restrição. Até eu fiz algumas anotações aqui, né? Como, por exemplo, o impulsionamento, né? Aquela coisa de você fazer uma publicação, paga lá um valor, os valores até são bem pequenininhos, né? Isso e não você pode, paga para impulsionar. Então, tem um detalhe que é extremamente importante as pessoas saberem. Por exemplo, nós dois apoiamos o candidato João a cargo de vereador. Aí nós fazemos uma publicação e publicamos no nosso perfil pessoal. Nós não podemos impulsionar essa publicação. Sendo do João, que é pré-candidato. O João ou o partido do João pode dar o impulsionamento. Mas nós, como eleitores, não podemos impulsionar aquela publicação dele. Nós podemos publicar, mas não podemos impulsionar. A gente não pode pagar. Por quê? Porque isso seria encarado como doação de campanha. Então ela teria que ser registrada, teria que ser declarada. Então esta é a questão, por exemplo, do disparo de WhatsApp, onde você tem as pessoas que têm a CPMI, né, tramitando, em que a discussão é as pessoas, por livre e espontânea vontade, declararem o voto na rede social, compartilharem, enfim. Elas, por livre e espontânea vontade, elas podem fazer isso, mas elas não podem fazer de maneira remunerada. Seja o candidato ao partido remunerando ela, seja um grupo, seja lá o que for, ou ela mesmo pagar aquilo.
Então, por exemplo, as questões dos disparos de WhatsApp na campanha presidencial foi mais ou menos essa questão. Será que existia? E aí essa é a discussão da CPMI. Um serviço remunerado, planejado, de disparo em massa. E aí a questão entra no fato de você não ter, do candidato não ter declarado. Na eleição presidencial é muito difícil. Né? A gente tem que botar também assim um pouco a barba de molho para dizer assim, poxa, é difícil um núcleo de campanha presidencial saber o que acontece em todos os lugares no Brasil inteiro. É muito difícil você ter controle disso. Né? Então, penalizar o candidato a esse ponto pode ser exagerado. Numa eleição municipal, assim, aí já é mais fácil da gente detectar porque você consegue ter um controle maior ali dos candidatos, enfim, da própria organização de campanha, né? E aí realmente impulsionar só depois mesmo que for candidato. Aí o impulsionamento só depois de 15 de agosto. Isso. Lembrando, o impulsionamento pelo candidato ou pelo partido. Sim. Não pelo particular. Não, né? entendi. Né? Nossa, tá ótimo. E mais o que a gente pode pontuar? Tô assim... Eu acho muito importante. Existem algumas questões assim que não nos interessam muito. Como, por exemplo, doação de campanha só pode ser feita por pessoa física, não pode ser por pessoa jurídica. Isso é bom pontuar, eu acho bacana. Mas assim, a gente não está muito ligado nessas questões internas, como que de fato isso acontece. O próprio candidato ele pode doar para a campanha 10%, até 10% daquilo que ele teve de rendimentos no ano anterior, declarado para a Receita Federal. Então, assim, esses são detalhes que talvez a gente não interesse muito ao eleitor. Para esses novatos aí... Mas uma coisa me chama muita atenção. E aí, meu senso crítico fala mais alto. Se a gente pegar o salário do prefeito durante 4 anos de mandato, eu acho inimaginável um prefeito em Nova Friburgo gastar 1,1 milhão, que é o limite máximo, para fazer a campanha. Nossa. Eu acho surreal o gasto, né? Como, por exemplo, até está pontuado aqui nas nossas anotações, para a Prefeitura de São Paulo, o gasto no primeiro turno, 45 milhões. É um troço, assim, fora de lógica, né? Mas, enfim, a legislação está prevendo e aí o candidato ele pode, então, a prefeito de Nova Friburgo, ele pode gastar até 1,1 milhão, que é o mesmo dado da eleição de 2016, com correção de inflação, que seria 1,1 milhão. Então, o próprio candidato ele poderia doar 10% disso, seria 110 mil. Né? Mas essas questões, eu acho que elas assim, para o cidadão, talvez não interessem. Mas eu acho que vale a pena essa apimentada assim no... Poxa, 1,1 milhão? É muito dinheiro, né? Agora, uma coisinha que tá acabando quase no nosso tempo aqui, porque isso deveria ser uns 3 programas, cara. Me diz essa coisa aí que todo mundo se sente mal, que é na calçada, tem galhardete e tropeça em bandeira e não sei o que. Isso, não pode nada. Fácil. Fácil assim. Não pode nada. Não pode nada. Não pode outdoor, não pode... Nem na própria propriedade, na sua própria propriedade você pode fazer esse tipo de propaganda. Você pode sim fixar uma bandeira, você pode uma coisa assim, mas existem limites, existe limite de adesivo com carro, com veículos. Carro de som também, carro de som, 80 decibéis. Em Friburgo, se você parar para pensar, a gente pode fazer propaganda com carro de som na área rural. Porque a cada 200 metros de igreja, escola... quer dizer, no centro da cidade não pode ir em lugar nenhum, né? Só na zona rural. Uma questão extremamente importante é a participação feminina. Isso é bom. Por dois pontos. Todo o partido tem que ter 30% reservado para mulheres. E aí entra um outro detalhe. Além de 30% de vagas reservadas para mulheres, então se você tem 3 candidatos homens, você tem que ter 1 candidato mulher. Né? Então você tem que ter sempre na proporção de 30%. Não sei se eu fiz o cálculo certo, mas enfim, você entendeu. Mas a questão é a seguinte, é que também tem que respeitar os 30%, não só na candidatura, mas também nas doações de campanha.
Então, o gasto da campanha tem que ser 70% do dinheiro que vai ser gasto para os homens e 30% para as mulheres. Uma outra questão extremamente importante é o TSE tem sinalizado que vai anular a chapa inteira se houver candidatura laranja. Por quê? É muito difícil montar um partido, montar um diretório para concorrer às eleições. E é muito difícil a participação feminina. As mulheres não participam. Os homens acabam participando mais. Então, o que é importantíssimo, que eu sei que o seu canal tem essa visibilidade, o que é importantíssimo é que as mulheres participem. Não participem pelos 30%. Participem pelos 70%, 100%. A gente tem partido feminino, né? Não, partido da mulher, mas não precisa ser nesse. Participem, não buscando, eu tenho que só completar a meta dos 30% do partido. Não, participa efetivamente. Né? Vá para dentro da campanha, não se interessando por isso. Até porque as pautas femininas, a gente tem aí uma semana de palestras, enfim, com relação à violência doméstica. São questões importantes, o município se importa com isso, a gente tem problemas no município com isso, né? Sejam eles quais forem, a gente tem uma DEAN em Nova Friburgo, não é todo município que tem. Então, assim, é importante que as mulheres participem justamente nesse aspecto de proteção à mulher e, enfim, a todas as outras pautas, né? Marco, nosso tempo acabou, falar uma hora. Assim, a gente poderia falar 1 hora, 1 hora e meia, enfim, super bacana aqui, mas vou fazer o seguinte, essas informações a gente encontra no site do TSE, não é? Sim, todas elas. Então eu vou colocar alguma coisa aqui na descrição do vídeo, vou botar o link lá do TSE também, ou algum outro que você me sugerir. Sim. Vou colocar aqui pra gente continuar esse papo, gente, porque realmente não dá mais tempo pra gente ficar por aqui, mas é muito bacana, cara, eu acho que ele já deu uma cutucada boa, e se bobear no que vem, você volta aqui. Volto, no comecinho, pra gente continuar aí não esse sou tema. candidato a nada. Não, mas mesmo que fosse, essa rede aqui é de todo mundo. Marco, então, ó, gratidão. Obrigado por você ter vindo. Parabéns pelo canal. Obrigada. E esclarecedor, cara. Muito feliz, tá, gente? Aí, ó, qualquer coisa, compartilha esse conteúdo porque é bem interessante. Vale a pena, tá? Eleições 2020, é isso, não tem jeito. A gente vai ter que encarar, tá? Com certeza. Curte, dá o like. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Valeu. Ative as notificações. Valeu, Marco. Valeu. Obrigada.